Olá, eu sou a Juliana, psicóloga, neuropsicóloga. Hoje eu convidei a Jéssica, professora e doutora, para conversar um pouco com a gente sobre psicoterapia e saúde mental, fazendo jus a janeiro que já encerrou, mas a gente acredita que a causa é muito importante. Então, teremos uma conversa para esclarecer algumas coisas para vocês. Então, pode começar, Jéssica. Se apresenta, fala um pouquinho sobre você. Dentro da minha trajetória, ela sempre foi muito focada nesse trabalho com saúde mental. Então, eu trabalhei dentro do hospital de clínicas, atendi diversas complexidades emocionais, em que me fizeram aprender muito sobre esse trabalho, a importância do manejo não só com o paciente, mas entendendo que ele faz parte de um sistema econômico, de um sistema familiar, de um sistema institucional, que eu precisava olhar para isso. E depois dessa área hospitalar, trabalhei com pacientes renais, que também tinham demandas de alta complexidade emocional. E como educadora e como psicóloga clínica, né, no meu consultório, eu atuo, né, dentro dessa frente. Então, eu vim trazer aqui vamos discutir um pouquinho sobre saúde mental, mas o foco que nós conversamos aqui é também falar sobre as abordagens, os enfrentamentos, e dentro desse tema a gente escolheu falar da psicoterapia. Então, o que é a psicoterapia? A gente recebe algumas perguntas, às vezes no próprio Instagram, perguntando. Então, o que você tem para falar sobre psicoterapia pra gente? A gente precisa entender que o que vai ser trabalhado, né? A ideia na psicoterapia, quando a gente fala de saúde mental. Se a gente está falando de saúde mental, nós estamos falando então de um bem-estar vivido pelo indivíduo, né? Em que isso vai potencializar suas ações no seu cotidiano, vai desenvolver suas habilidades para que ele possa enfrentar seus desafios e estar inserido numa comunidade, se relacionando com essa comunidade. Então, as pessoas que nos procuram dentro do consultório, dentro de um ambulatório para fazer uma psicoterapia, elas estão buscando, junto com o seu psicoterapeuta, criar essas estratégias, né? Conhecer, às vezes, o seu próprio diagnóstico, o seu transtorno mental. Então, nesse sentido, a psicoterapia, ela é essa dialética, ela é esse método em que, junto com o paciente, nós psicoterapeutas, nós vamos traçar um plano de intervenção, vamos conhecer essa história, mas isso também é atravessado pela abordagem, que a gente, né, conversa aqui dentro da psicologia. O que é essa abordagem psicológica, né? É a psicanálise, é a psicologia analítica, é a TCC, que é a nossa anfitriã, a psicóloga Juliana trabalha. Então, essa abordagem, ela vai dar para nós psicoterapeutas a visão de homem. Então, toda vez que eu estou escutando uma história sobre a infância do meu paciente, eu já estou ali elaborando como é que isso está afetando, como isso que afetou hoje ele, né? Se ele tem um problema familiar, um problema no seu relacionamento afetivo, como que isso afeta? Então, a abordagem do psicoterapeuta é a leitura que vai ser feita dos problemas, dos relatos, das narrativas que esse paciente vai trazer, para que a gente possa entender, né, do que se trata, então, do psicodiagnóstico, e aí, então, fazer a intervenção, tá? E aí, cada abordagem também tem os seus recursos, as suas técnicas, que ajudam a ampliar a visão que o paciente vai ter daquilo que ele vai trazer. Eu costumo pontuar que cada técnica é justamente para ampliar o processo terapêutico, não para que não fique somente no consultório, dentro do consultório, para que ele consiga aplicar no dia a dia, né, que a psicoterapia se estenda no dia a dia deles. E como é que você vê o conceito saúde mental hoje? O que a OMS ela nos traz, que é esse bem-estar vivido pelo indivíduo, né? Então, e a gente sabe que a OMS ela considera as diversas relações que esse indivíduo vai ter, né, na sua comunidade. Então, a gente está falando de trabalho, nós estamos falando de relações sociais,
relações econômicas. A gente também tem colocado aqui a questão sanitária, muito importante. Então, teve um estudo, né, realizado pela OMS, que ela foi fazendo uma revisão, até saiu ano passado, em que ela nos trouxe até dados bem alarmantes, né? 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem de algum problema relacionado a algum transtorno mental. E como que isso afeta, a gente tem um outro dado, que é 1 em cada 100 pessoas comete suicídio. 14% dos adolescentes têm algum problema relacionado ao transtorno mental. Então, são dados bem preocupantes. Na pandemia isso intensificou, principalmente quando a gente fala de ansiedade e depressão. Então, nós estamos considerando atualmente todo um cenário interdisciplinar, que é a relação do sujeito com esses diversos lugares que ele se relaciona, né? Então, não existe saúde mental se eu falo de desigualdade social, né? Não existe saúde mental, principalmente um dado que é colocado são os abusos, né? Se uma criança ela sofre um abuso sexual, se uma mulher está sofrendo algum tipo de assédio no seu trabalho, na sua relação, isso vai ter impacto. Então, às vezes, as pessoas elas focam em diagnósticos como depressão, ansiedade e acabam desconsiderando os contextos. Então, nós, psicoterapeutas, às vezes a gente também vai atuar nos contextos, no sentido de que a pessoa possa entender que movimentos podem ser feitos nesses contextos para que a gente possa, então, prevenir e tratar aquilo que a pessoa estiver nos trazendo, né, como um problema para ela. Isso. E falando de abordagem, conta um pouquinho sobre a abordagem junguiana analítica. Essa abordagem que eu já escolhi desde o segundo período da faculdade, que eu, inclusive na disciplina de teorias psicodinâmicas, então eu entendi que essa visão era muito próxima da minha. Fui estudando a psicologia analítica desde a faculdade, mas foi realmente depois, assim, quando eu fui atuar, que eu percebi, não, essa é a minha forma de ouvir o paciente, a minha forma de entender um problema que está sendo trazido, analisar uma narrativa. Então eu comecei a estudar, e na abordagem junguiana, na psicoterapia junguiana, o Carl Gustav Jung, que é o autor que fundou essa teoria, ele vai propor uma relação dialética, né? E ele diz que nós, psicoterapeutas, a gente também somos afetados nessa relação dialética. Então, tem conteúdos meus que são aflorados naquele momento. Por isso que eu, como psicoterapeuta, eu também preciso estar em constante supervisão, psicoterapia. E nessa dialética, aquilo que o paciente traz, eu também vou interagir com aquilo, e aquilo vai ser criado algo novo, né? Então a gente chama isso de uma amplificação. Novos elementos vão sendo trazidos nessa cena psicoterapêutica, com o uso de recursos também para amplificar essa fala. Até o Jung ele diz, né? Muitos pacientes às vezes eles vêm muito identificados com o sintoma ou com alguma situação que alguém possa ter narrado para eles sobre eles mesmos. E a ideia da psicoterapia junguiana é o autoconhecimento, é o aprofundamento, é o contato com aquilo que às vezes a pessoa acha que é absurdo, que não tem espaço. Então a gente vai ampliando a visão e entendendo qual que é o simbólico dessa doença, desse problema que a pessoa está vivenciando no momento que ela nos procura, né? Então a gente vai criando caminhos para que a pessoa possa fazer esse aprofundamento sobre aquilo que ela está vivenciando. Para quem não sabe o que é a supervisão, que alguns profissionais costumam fazer, é justamente discutir alguns casos com aquele profissional que tem mais bagagem, mais tempo de casa, mais tempo de experiência. Então a gente acaba, sim, muitos profissionais recorrendo às supervisões, discutindo casos. Inclusive a gente comunica isso para o paciente no primeiro atendimento, para que ele também esteja ciente que, às vezes, claro, a gente seguindo o sigilo, né, ética profissional dentro da psicologia, de que preserva a identidade dele, mas de que o contexto, às vezes, ele é discutido em grupos de estudo, e aí por isso que a gente fala supervisão, estudo de caso, tá? Então é muito comum ouvir isso de psicólogo. E como é que você vê o desafio hoje
em relação à saúde mental? Acho que primeiramente hoje a gente escuta mais um espaço para falar de saúde mental, as campanhas da Organização Mundial da Saúde, dos estados, do município é bem importante, né? Nesse sentido a gente romper essa barreira. Até porque antes a gente via esse relato, você precisa procurar um psicólogo quase que como uma punição, né? Você tem um problema, e aí você precisa procurar porque senão a coisa não vai acontecer. E também os filmes, né, que às vezes vão retratar ali a questão manicomial das épocas anteriores, elas assustam muitas pessoas, né? Mas será que eu sou esse paciente que está sendo representado ali no filme ou não? O psicólogo é para loucos, né? Então, mesmo com os avanços, muitas pessoas ainda entendem esse lugar. Nos ambulatórios de saúde que eu passei, muita gente recusava mesmo o atendimento psicológico por achar que não precisava. E às vezes na minha avaliação, naquilo que tinha sido passado para mim, eu entendia que eu precisava, mas às vezes a gente precisa realmente, dependendo do contexto, obviamente, respeitar essa fala do paciente, sensibilizá-lo, ficar à disposição. Então, isso sempre me chamou muita atenção, né? E com as campanhas a gente tem visto uma procura de pessoas de diferentes ciclos de vida, querendo trabalhar essas questões, seja em relação à dúvida de um diagnóstico, um problema no relacionamento. Temos tido uma procura grande de homens, né, querendo trabalhar diversos aspectos da sua vida, de mulheres, às vezes pessoas que estavam guardando um determinado segredo, como eu até mencionei, né, o abuso físico, o abuso sexual, às vezes guarda, não teve a sua fala validada, mas depois ela quer fazer essa partilha, ela quer ter esse acolhimento. Então, há um movimento das próprias pessoas entendendo que isso até é um dado da Organização Mundial da Saúde. Pessoas com transtornos mentais que não têm um tratamento, elas podem ter a sua vida reduzida de 10 a 20 anos, né? Então, se você tem um problema com ansiedade, com crise de pânico, não consegue sair de casa, isso vai impactar o desenvolvimento da sua carreira, o seu desenvolvimento enquanto pessoa. Então, até com o atendimento online, que hoje, depois da pandemia, foi mais disseminado, as pessoas começaram também a ter mais acesso à psicoterapia, elas têm procurado. Mas é como eu entendo, ainda a gente tem um desafio, porque o acesso, né, principalmente às comunidades mais vulneráveis, aos públicos mais vulneráveis, ao acesso, não só pelo poder público, mas também por iniciativas dos próprios profissionais e da política pública, para que a gente possa ajudá-los. Mas a gente não consegue fazer um trabalho sozinho, porque, como eu mencionei, as questões institucionais, sanitárias, econômicas, elas contribuem muito. Então, a gente também precisa de uma sensibilização, né, dos nossos chefes de Estado, dos políticos, em que eles coloquem nas suas pautas de discussão, de criação de leis e projetos, a saúde mental, né, um investimento para a saúde mental, que aí sim a gente consegue ter um avanço mais considerável. E como você falou, é investimento, de fato, né? E a gente ouve muito nas redes sociais a importância da psicoterapia, como a tecnologia ela facilita muito em relação à informação, mas eu percebo que dentro do consultório, às vezes, a pessoa ela já chega com um diagnóstico feito pelo Google. Então tem diferença. A diferença de você, de fato, ter uma prévia de uns sinais ali na tecnologia, mas de você, de fato, ser acompanhado pelo profissional. Sim. Você consegue perceber isso no teu consultório? Consigo. Porque até eu imagino assim que mesmo que às vezes a pessoa tenha um diagnóstico, ela foi percebendo, fazendo uma consulta por conta própria e depois tendo esse diagnóstico validado, nós dizemos assim que como que ele começou, né? Qual que é a história desse diagnóstico? A pessoa precisa da ajuda para poder fazer esse entendimento e de saber que para cada pessoa é diferente, né? A minha depressão, por exemplo, é diferente da depressão da Juliana. Como que essa depressão ela vai me afetar? Pode ser diferente dela. Então,
existe uma subjetividade dentro do transtorno mental, que ela precisa ser acolhida e a pessoa também precisa fazer essa busca, né? Para saber como que isso vai afetá-la. Então, o que nós temos, né, nos livros e na internet é muito geral, é uma coisa genérica. E é no trabalho psicoterapêutico que nós vamos adaptando todo esse conhecimento para a realidade dessa pessoa. Isso. E a gente fala muito que essa questão de buscar a psicoterapia, buscar o profissional da saúde mental, investir em si mesmo, é um trabalho preventivo, né? O exemplo que eu sempre uso não adianta cuidar do telhado com alguma goteira quando está chovendo. É importante pensar antes, né? Então, por que a gente fala que pode ser considerado preventivo? Sim. E são outras coisas também, né, que vão atuar, como a atividade física, uma rotina saudável, o sono. Então, é exatamente isso. Quando a gente fala da prevenção, é a rotina da pessoa, como que ela está conseguindo se organizar, como o próprio conceito da OMS diz, né, sobre a saúde mental, como que ela está conseguindo contribuir e desenvolver as suas habilidades pessoais. Então, se qualquer impacto que tenha em relação a isso, ela vai sofrer em relação à sua saúde psicológica. Então, na prevenção, até de que esse sintoma não avance, ele não, né, a tentativa é essa, que ele não piore, é justamente trabalhar isso, né, trabalhar a prevenção. O que a gente pode fazer aqui para que você possa dar conta de tudo que você já está vivendo, desse diagnóstico que você tem, ou de um problema no relacionamento, até para que você não tenha mais impactos, né? Ou que consiga administrar esses impactos na sua vida. Então a gente diz que é uma relação de mão dupla, né? Então a pessoa, ela se beneficia desse processo e ela também consegue se organizar na sua comunidade para que todas atuem em conjunto para que a pessoa tenha saúde mental. E por isso que a gente fala também que não é só a questão da prevenção, mas a própria manutenção da saúde mental. Você consegue ver isso também? A manutenção, sim, porque daí depois que às vezes, né, a crise passa ou a pessoa já tem uma psicoeducação sobre aquilo que ela está vivenciando, como que é uma depressão para ela mesma. A gente não está isento de viver os problemas do dia a dia, né? Então, vai ter discussão com a pessoa que você está vivendo, vai ter discussão no trabalho. E aí a ideia é essa, né? Que a gente possa experimentar aquilo que a gente foi trabalhando na psicoterapia, aquilo que a gente foi desenvolvendo em nós mesmos, nesses espaços. O Jung, ele tem uma frase, né? Ninguém consegue se desenvolver psicologicamente fechado. Ele diz, né, imaginando figuras de luz, mas é de fato enfrentando aquilo que você sabe que é algo que provoca em você alguma reação projetiva, algo que que tira você, né, da sua própria organização. Então é nesse enfrentamento que a gente vai conseguir também saber como que a gente vai responder a isso e criar habilidades, né, habilidades emocionais, sociais, para poder estar em relação aos desafios da vida. Cada ciclo de vida tem um desafio diferente também, então essa é a ideia, que a gente não está isento e que também tem coisas externas, por exemplo, a guerra, a pandemia é algo que foge, né, do nosso manejo, mas aí, que tipos de recursos que eu vou utilizar para fazer um manejo daquilo que eu estou vivenciando? E não é eximir a pessoa de vivenciar, porque ela vai vivenciar, né? Então, eu não gostaria, né, de ver todos esses cenários de guerra que tem aqui, uma coisa que também me afeta muito. Mas como é que eu vou atravessar esse momento? Porque a minha vida ela vai se desenvolvendo também nesse cenário de guerra, nesse cenário de conflitos econômicos, políticos que a gente tem vivenciado. E por isso que a ideia hoje é trazer um pouco desse contexto para vocês, justamente porque a gente vê muito a campanha em janeiro, mas a saúde mental ela é todo dia, né? Você deve cuidar assim como do corpo, né? O emocional ele tem que ser todo dia. E
Por esse motivo, a gente acha importante trazer um pouquinho para vocês, mais um pouco da fala, né, sobre saúde mental, sobre cuidar de si mesmo, e convidar vocês também a ter essa experiência, a se permitir. A gente fala muito isso no Instagram, né? Se permita vivenciar esse processo terapêutico. Sim. E é muito isso, como a Juliana perguntou da abordagem, às vezes a pessoa vem, eu tenho meu método de trabalho, por exemplo, como junguiana eu trabalho com sonhos, com técnicas expressivas, mas de repente a pessoa possa não se identificar, e aí ela pode conhecer uma outra abordagem, né, que é um outro manejo, são outras técnicas, mas a ideia, existem várias formas de procurar psicoterapia, né, Ju? Porque nós estamos falando aqui de um cenário do nosso consultório, mas, por exemplo, existem clínicas e escolas que o valor do trabalho que é realizado, ele é social, ele é mais acessível. Nós temos, né, os encaminhamentos pelo SUS, pelos planos de saúde. Nós temos projetos, né, de iniciativas dos próprios profissionais nas comunidades. Existem um projeto na igreja que é desvinculado do religioso, mas tem ali um espaço que a comunidade cede para o atendimento psicológico. Então, a pessoa tem que buscar, né? Então, se de repente a pessoa que está vendo, né, essa conversa não sabe como buscar, ela pode mandar mensagem, né? Não só para nós que estamos realizando essa palestra, mas para algum psicólogo que você conheça, um outro profissional da saúde, o seu médico, que ele pode te encaminhar. Mas a ideia é essa, né? Você avaliar assim, eu estou conseguindo, como é que eu estou conseguindo lidar, né, com esse transtorno mental ou com esse problema ligado à minha vida que eu posso estar vivendo, né? Um conflito no relacionamento, no trabalho. Porque é isso, né? Muitas vezes, com a ajuda da psicoterapia, você vai conseguir passar por essa fase e vai poder aí criar outras conexões para dar outros encaminhamentos para a sua vida. Então, a ajuda do profissional, ela vai ser mais uma ajuda que você possa utilizar e se beneficiar no processo. E não só para quem, né, Ju, quando a gente falou da prevenção, a ideia é essa, que as pessoas nos procurem não só nos momentos mais difíceis, mas também nos momentos estáveis, né, para que ela possa ter, trabalhar esse autoconhecimento. É esse espaço que a gente também pontua, é um espaço seguro onde você vai conseguir dizer e entender sobre você, sobre o contexto. A gente fala que é como se você saísse um pouco de si e olhasse para o todo. E muitas vezes é nesse espaço, nesse ambiente que você vai conseguir fazer isso, vai ter esse tempo para fazer isso. Exato. Quer falar mais alguma coisa, Jéssica, que você acha importante hoje? Eu acho que é isso, né? O começo do ano, depois de ter passado pelas festas, a gente sabe que muitas pessoas têm problemas com o peso que acabou adquirindo nas festas, com a transição de trabalho, que é muito comum no início do ano, às vezes a pessoa saiu, às vezes ela foi desligada. Então, janeiro, assim como o final do ano, é um momento que realmente afeta muitas pessoas. E a ideia é não sofra sozinho, né? Então, se você está sentindo dificuldades de olhar para a sua vida, de se organizar em relação ao ano, o que você espera mesmo do seu ano, procure essa ajuda, faça esse trabalho focado no seu desenvolvimento, no seu autoconhecimento, que isso só tem a agregar coisas novas, sentimentos, pensamentos, para que você possa trilhar esse seu caminho da sua existência dentro do que a gente fala da saúde mental, né? Que é esse bem-estar. Isso. Então, gostaria de agradecer e dizer que o vídeo todo vai ficar no canal, tem o link na bio, e também a Jéssica tem o canal dela. Quer divulgar o teu canal? Eu vou divulgar, daí eu coloco o link. Isso. Né? Então, acessem o link e aí vocês conseguem assistir o vídeo todo. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau.